É um programa chamado Papo de Igreja. Então vamos começar de novo. Papo de igreja. Tipo papo bom de pessoa, né? A gente começa tudo de novo. A gente fala sempre da mesma coisa boa, né? Porque falar papo de Deus... de crente, né? Papo de crente. igreja. Papo de crente, papo de igreja. Não é papo de igreja, papo bom, papo com os amigos, pessoal. Então, estamos aqui prontos para receber vocês. E é um prazer te apresentar aqui, de novo, pastor Denis Munhoz, nosso líder aqui, pastor Alan Marques. Paz do Senhor a todos, estou convidando todos os amigos aqui também pelo WhatsApp da igreja, pelo Facebook. Todo mundo é bem-vindo, igual falou o apóstolo, né? Todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo e estamos prontos aqui para receber vocês. E nesse papo aqui de igreja, vocês sentiram receber, foi de carioca, né? Receber. Eu sou casado com uma paulista, estou perdoadíssimo. Da gema. Mas eu sou um bom representante dos cariocas. E carioca, gente boa, beijo os cariocas aí, os paulistas, Brasil Inclusive, todo. muita gente aqui de Minas, Rio, São Paulo acompanha a nossa programação pelo Facebook, pelo Roku. Você que está aí no Brasil acompanhando a nossa programação também, um beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida. Legal. E vamos estar, pastor Munhoz, vamos estar falando aqui da nossa experiência que a gente tem na igreja, né, todos nós, e de coisas como nossos testemunhos, né, pastor Marcos? O que o senhor acha disso? É bom falar com o pessoal conhecer a gente um pouco mais, porque às vezes... É importante, né, Carlson, que as pessoas conheçam um pouco mais do pastor, porque o pastor às vezes se torna aquela figura intocável, né, que fica lá no altar, que ninguém tem acesso, e aos poucos as pessoas vão nos conhecendo, sabendo quem está por trás da figura do pastor, que é aquela figura tão temida muitas das vezes em algumas igrejas, e que o apóstolo já é contra tudo isso, já mostra quem ele é de verdade. Você assiste a reunião, por exemplo, dele, você vê a simplicidade do homem de Deus. E outra coisa, né? Saber que o pastor enfrenta dificuldades, tem momentos difíceis, porque tem muita gente que acha, não, a vida do pastor é um mar de rosa, não tem problema nenhum. É lógico, problemas nós temos, mas nós temos certeza que por trás de nós tem um Deus grande que pode superar todos esses problemas. Mas não que a gente não enfrente problemas como você enfrenta, nós somos pessoas normais como você. E temos dificuldades, temos momentos de alegria, de tristeza, e é normal isso daí na vida do pastor. Super normal, super normal. Então, eu acho que a gente podia começar, já que a gente está falando sobre isso, o que vocês acham se nós começássemos a nossa primeira parte aqui, falando com o pessoal? As pessoas podem falar também sobre seus testemunhos, mas, pastor Munhoz, pastor Denis Munhoz, como é que a gente ficaria sabendo o seu testemunho? O senhor contaria para a gente seu testemunho? Lógico, máximo prazer. Dividiria com a gente, compartilharia com a gente, né? Máximo O prazer. pessoal fala que tudo hoje em dia é compartilhado, né? Seria um prazer ouvir o seu testemunho, pastor. Olha, é uma história que até eu cheguei... O apóstolo conhece, né? Porque o apóstolo fazia parte dessa mesma denominação na época, e ele era o bispo titular da igreja, né? E foi mais ou menos nessa época, foi uma história muito, muito interessante. Por quê? A primeira pessoa que se converteu na minha família foi a minha mãe. Ah, ok. Como é que é o nome da sua mãe, pastor? A Neide, dona Neide. Um beijo no coração da senhora, está lá no Brasil agora. Ela foi a primeira pessoa que se converteu. E como foi a conversão dela? Foi muito legal, porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita fé. Ok. Muita. Então a minha mãe, todas as religiões que ela participou, ela levou a sério. Era intensa. Participou mesmo, etc. Então ela, na época que ela frequentava a igreja católica, ela era fervorosa. Na época que ela frequentava espiritismo, ela era fervorosa. Na época que ela fazia Sechonoye, ela era fervorosa. Então ela passou por uma série de etapas de religião. E o meu pai também. Mas a minha mãe, como a mulher, né? Normalmente a mulher ela é mais, como assim dizer, ela é mais emotiva, ela é mais ligada a isso. Então ela foi passando por todas essas etapas e eu sempre fui uma pessoa indiferente à fé. Porque... A verdade é essa, eu sempre fui uma pessoa que eu não... Praticamente eu podia dizer até que eu era ateu. Eu acho que não tem nenhum exagero, por quê? Eu respeitava a fé das pessoas, mas eu não acreditava. Okay. Por que eu não acreditava? Exatamente nesse testemunho da minha mãe. Eu vi ela passar por tantas etapas na vida dela, e com fé, se dedicando, e a vida dela sempre... Igual. E cada vez pior, etc. Então, você vai crescendo com aquilo, você vai criando o quê? Uma resistência. Um bloqueio, né?
fala, poxa, uma pessoa com tanta fé, que faz e não adianta nada, é que normalmente o ser humano, né, ele gosta de passar a responsabilidade para outro. Fala, então, a culpa é da religião, a culpa é da fé. Porque até a Bíblia fala, firmamento nas coisas que você não vê. Mas a sua fé está aonde, né? Exato. Né? E foi muito, na última etapa, a minha mãe, ela tinha na época uma doença muito grave no coração. Ok. Eu não me lembro o nome técnico da doença, mas era uma doença que inchava o coração e ela parava de respirar. Doença é horrível de qualquer jeito, né? E os médicos falaram, de uma hora para outra, isso daí, ela pode morrer, e não tem mais o que fazer. E falaram, chamaram meu pai, conversando com ela, etc. E na época, ela resolveu se entregar, de fato, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Okay. E ela procurou, na época, uma igreja evangélica, e se entregou, e lá Deus operou milagre na vida dela, mas só que sempre existia aquela resistência à igreja evangélica, né? É uma coisa gozada. Quem está de fora, você vê às vezes o teu parente participar de tudo, né? De todos os tipos de religião, ele vai aqui, vai ali, você não critica. Agora, quando a pessoa fala que ela foi para uma igreja evangélica... igreja evangélica. Todas as críticas vão para cima. Aí já, opa, pera aí. Vai dar dinheiro pro pastor? Exatamente. Que é isso? Não, foi o que eu falei. Sério? E foi o que eu falei. Foi o que eu ouvi também. Foi o que eu falei. Ainda eu falei para ela, eu me lembro da senhora, eu falei, pô, a senhora chegou agora no fundo do poço mesmo, né? Porque ir lá para entregar seu dinheiro para aquele pastor ladrão e etc, etc. Mas ela foi a primeira pessoa que se converteu. E realmente Jesus operou milagre na vida dela. Depois ela, com toda a sabedoria de mãe, né? Dona Neide. Ela foi me levando, falou, olha, vai ter um evento na igreja no Dia das Mães, eles vão entregar uma rosa lá para as mães, eu gostaria que você fosse para me entregar a rosa. Todo mundo é normal, vai lá, ninguém vai te morder. E eu comecei aí, realmente, uma coisa que me chamou a atenção, e ali a gente tem que dar a mão à palmatória, e isso eu falava como ateu. Uhum. Eu falei, bom, tem alguma coisa estranha. Por quê? Ela vivia doente e agora ela não está. Ela vivia com certas perturbações que ela não tem mais. Melhorou. Exatamente. Então eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos ver. E fui lá no Dia das Mães, depois ela me levou em mais uma reunião, etc. Até o momento que realmente eu cheguei à conclusão. E foi num dia, vê como o Espírito Santo opera, né, na nossa vida. Ela me levou várias vezes à igreja. Uhum. Eu fui assim, mas para ser sincero, eu fui mais assim até para agradá-la, né? Até para agradá-la. Mas num dia eu resolvi, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu fui num dia sozinho. Não fui nem com a minha esposa. Eu era recém-casado. Eu fui sozinho, que eu falei, não, agora eu acho que realmente... Eu senti a necessidade de ir à igreja. E lá chegando, eu participei de um propósito que a igreja estava fazendo na época. Se eu não me engano, eram de 7 sextas-feiras. Ok. E eu fiz o propósito. E lá realmente tocou meu coração, eu senti, Deus foi misericordioso comigo, e eu senti a presença de Deus e aquela vontade de começar a se relacionar com as coisas de Deus, com a Bíblia, de ler, de ver a programação na televisão, de participar dos cultos da igreja. Aquilo só foi crescendo, e graças a Deus, até hoje, isso daí já faz quase 30 anos, e a coisa foi crescendo cada vez mais, mas veja como é aquela história, não adianta às vezes você forçar. Não adianta. A gente pode falar o dia todo, se o Obrigar, Espírito forçar. Santo não falar com a pessoa. Exatamente. Chegar aquela hora, se você for realmente com vontade de aceitar o seu Jesus como Salvador, se você for despojado de qualquer outras coisas, você não pode ir na igreja fazer negócio. Porque muitas vezes a pessoa vai na igreja para fazer um negócio, ela está perdida financeiramente, então ela fala, se Deus me abençoar, eu volto Deus, aqui. se você existe, faz Não? isso. Ou vai Infelizmente, pela necessidade, né? Eu preciso de um milagre, eu quero um Vai, milagre, Deus não quero pode nem dar saber tudo de pra Deus, pessoa. mas eu quero um milagre. Deus pode dar tudo para a pessoa, mas primeiro você tem que buscar Deus. Você não pode ir na igreja só para você buscar primeiro a bênção. Você tem que buscar o abençoador. Amém. Né? Se você encontrar ele, ele pode te dar tudo, porque ele é dono de tudo.
Ele pode dar dele, tudo. Né? Tudo é dele. Né? E dali para frente depois converteu a família inteira, graças a Deus. Minha filha já nasceu em berço evangélico, né? Na igreja, graças a Deus. Já recebendo a palavra de Deus, temente a Deus. Que é um privilégio, né? Que é um privilégio crescer na igreja, né? Eu não tive esse privilégio, graças a Deus, mas eu também não. Mas olha, tem uma coisa interessante que eu me lembro que uma vez o senhor contou. Eu sei que o senhor está falando sobre o seu testemunho, mas eu me lembro da dona Neide. Ela fez uma coisa quando chegou na porta da igreja, não tinha vaga para estacionar. Não, foram duas, gente, olha isso. Foram duas coisas marcantes. Pessoal, olha. Olha, faz parte vocês verem, faz parte. É ligado um testemunho com o outro, porque. É verdade. Veja bem, eu me lembro, somos amigos, aqui já me contou. Conta essa aí pra gente, pastor. Então, numa das vezes, eu não sei se foi a primeira ou a segunda vez que ela foi à igreja mesmo, que ela já tinha visto pela televisão. Aí ela resolveu ir à igreja. E quando ela foi, ela tinha um carro praticamente 0 quilômetro, novo, etc. Ela chegou à porta da igreja e quando chegou, o estacionamento estava lotado, não tinha onde parar. Ela pegou e procurou um lugar ali na rua. Na hora que ela estacionou, chegou um guarda para ela e falou: a senhora não pode parar aqui não, essa zona aqui é proibida. Se a senhora deixar o carro aqui, ele vai ser guinchado. Eita. O que ela fez? Ela pegou e falou: o carro vai ser guinchado? Não vai não. Olha, está aqui a chave do carro, pode ficar para o senhor. Eu vou entrar nessa igreja agora, custe o que custar. E deixou a chave do carro com o guarda e foi para a igreja, participou do culto, etc. Quando acabou o culto, ela lembrou. Meu carro. Falou: meu Deus do céu, o carro eu deixei com o guarda. E falei que ele podia ficar com o carro. E agora? Um carro zero. Um carro zero. Porque na época os meus pais tinham já um bom padrão de vida, então era um carro novo, caro. Aí ela voltou, quando ela voltou, um obreiro da igreja falou: a senhora é a dona Neide? Sou. Falou: a senhora não faça mais isso, olha, o guarda veio aqui procurar quem era a dona do carro com a chave na mão. A senhora falou o nome para ele, ou ele sabia o nome, eu não sei como é, a dona Neide. E ele veio aqui, estacionou seu carro ali atrás, entregou a chave para mim, para falar quando a senhora saísse do culto. Mas por favor, só não faça mais isso, porque eu acabei levando uma bronca aqui do guarda. Mas, então, você vê aí, o que é importante nessa história? Às vezes a pessoa ela fica arranjando motivo para não ir. Ah, tá chovendo. Ah, tá sol. Ah, hoje o meu parente vem aqui em casa. Ah, hoje meu filho tossiu à noite. Estou com visita, estou com parente. Puxa, o único dia que eu tenho para descansar, eu vou descansar. Quer dizer, quando ela viu realmente a Alemanha esburacada ali, né, que falou: ó, vai morrer, o que ela fez? Ela tomou uma decisão. Tomou uma decisão, falou: eu vou e ninguém vai me impedir. E ninguém pediu. Nem o guarda. Ninguém pediu. E um outro fato gozado, não sei se eu comentei isso com você, antes do meu pai se converter, porque a minha mãe começou a frequentar assiduamente a igreja, ela é praticamente todo dia, etc. E uma hora meu pai falou: para lá. Mas você está indo muito nessa igreja, você está me deixando aqui sozinho, etc, isso, aquilo. Eu não quero mais que você vá lá não. Você escolhe um dia por semana, eu não quero mais que você vá. E ela parou a conversa, ela falou: peraí, deixa eu entender uma coisa. Você está pedindo para escolher entre você e Jesus? É lógico que você vai perder. Eu escolho Jesus. Então, é aquilo que eu falo. Quando a pessoa quer, Carlos, quando a pessoa quer, pastor Alan, não tem quem impeça a bênção dela. O nódulo subiu após. Desapareceu o caroço. Levantou o paralítico aí? Olha lá, levantou o paralítico, igreja. Olha lá o povo feliz, ó. Graças a Deus, estou enxergando limpinho. Eu não faço milagre, meu Deus faz milagre. Eu estou mostrando para vocês.